Saudações! Este é um estudo do Livro dos Espíritos, um estudo virtual e interativo que ocorre todas as quartas-feiras às 19h30, com duração de 1 hora. Vamos seguindo a nossa noite de espiritualidade, paz, muita luz em todos nós, e convidar o nosso querido amigo Alex Baduja, excelente músico aqui em Vitória da Conquista, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os presentes. Senhor, poderoso Deus, que na sua infinita bondade possa nos conceder neste momento que os auxiliadores estejam entre nós, trazendo luz, paz, possamos absorver todos os seus ensinamentos, ó Deus. Que tenhamos os nossos corações e mentes abertas para absorver o melhor. Possamos estar sempre em companhia dos espíritos iluminados. Possamos propagar os seus ensinamentos e a sua sabedoria entre os nossos irmãos, abrindo nossos corações sempre para o bem. Que possamos sempre aprender mais e mais. Amém. Que assim seja. Muito obrigada, Alex. Antes de começar nossas atividades, temos uma grata informação para compartilhar com todos vocês. Para nós, hoje é uma noite muito especial, feliz, e acredito que vai envolver a todos também. Nós temos a grata satisfação em compartilhar que estamos agora também envolvidos em amor e luz, em uma parceria de muita alegria com a Casa Irmã Caville, que é o Centro Virtual Luz Espírita. Ele é um centro que iniciou como fraternidade Luz Espírita por volta de 2007. E com a evolução das atividades, passou à condição de Casa Espírita em 2012. A Caville é uma casa espírita que tem por objetivo o trabalho, o estudo, com ênfase na utilização da internet, usando o espaço virtual, divulgação da doutrina espírita. Possui, no momento, entre colaboradores e trabalhadores, 28 pessoas envolvidas diretamente, né? E, em média, seus participantes, alunos dos cursos, pessoas que se envolvem com as atividades da casa, temos 150 alunos por enquanto. E participantes de grupos diversos também de WhatsApp, em torno de 538 pessoas envolvidas. Então, com muita felicidade, com muita alegria, seja muito bem-vinda Cristiane Campos, que ela é presidente da Caville hoje no momento. Ela está residindo no estado da Indiana, nos Estados Unidos, para falar, vamos convidá-la para falar um pouco sobre a Caville, sobre esse projeto maravilhoso e sobre essa nova união de nós todos. Boa noite, Cris, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, Patrícia. É uma alegria para nós da Caville estar nos fortalecendo, né, esses laços de fraternidade, de amor, na divulgação da doutrina, né, levando aos lares, a todos os cantos, já que estamos na internet, temos esse privilégio de não ficarmos presos ao espaço físico. A gente pode estar levando a qualquer canto desse mundo, né, a nossa mensagem. E é essa a proposta da Caville. Então, nosso lema é ser o farol do Evangelho de Jesus através das mídias, né? Então, temos pessoas conosco de todos os cantos do Brasil e também do exterior. Assim, nós procuramos viabilizar na nossa web rádio programas nos mais diversos horários para que todos possam se beneficiar. E agora, com essa parceria, nós estamos muito felizes. Em breve estaremos anunciando aí os horários que nós vamos estar disponibilizando. Esse curso não dá ainda no momento para ser online, né? Então nós vamos estar colocando em outros dias da semana, em outros horários, transmitindo para que outras pessoas tenham acesso. A Caville, na verdade, como a Patrícia já trouxe, né, ela nasceu como uma fraternidade, aí devido à evolução dos trabalhos, a gente passou a ser uma casa espírita.
e como tal, né, um centro espírita, e como tal, nós temos todas as atividades de uma casa física normal, com a vantagem de cada um poder participar no local que se encontra, não há esse deslocamento físico. Nossa principal proposta, nós temos diversos programas, como o Evangelho no Lar, irradiação, mesa mediúnica, nós temos o Evangelho no Lar, que eu já disse, cursos como o ESD e tantos outros. Eu convido a quem tiver interesse a conhecer um pouquinho mais da Cavili, que entre no nosso site, que é www.cavili.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações, o nome das pessoas que compõem atualmente a diretoria e a base ali da nossa web rádio vão estar lá também. Os horários dos programas, nós temos um blog atrelado com alguns artigos. Então eu convido a todos a estarem na nossa página também. Bom, e mais uma vez, gratidão por estarmos aqui somando forças e procurando levar essa luz a todos os cantos desse planeta. Muito obrigada. O microfone de Patrícia teve uma interrupção aí, então a gente vai dar continuidade aqui. Assim que ela conseguir entrar, ela volta à intermediação. Então, em nome de todos, Cris, Rosana, que estão presentes, representando a Cavili, nós do Centro Espírita Ernesto Dantas e todos os internautas que estão aqui, nos recebemos de braços abertos nessa parceria muito interessante para todos nós, para o Espiritismo, para todas as pessoas que poderão se beneficiar com esse tipo de trabalho interativo, virtual. Muito obrigado. Dando continuidade, vamos começar o estudo hoje da questão 26 de O Livro dos Espíritos. Para isso, nós convidamos a nossa amiga querida, Rosângela Oliveira, da cidade de Vitória da Conquista, do Centro Espírita SEVIC, Sociedade Espírita de Estudos, Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, a quem passamos a palavra neste momento. Olá, boa noite a todos. Muita paz também a todos. Nosso estudo de hoje, Espírito e Matéria, a questão está na questão 26. Pode-se dizer, pode-se conceber o Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito? E os Espíritos do Senhor vão responder que pode sim, sem dúvida, pelo pensamento. Ou seja, qual o móvel que leva Allan Kardec a fazer essa pergunta? Se pode existir a matéria sem o espírito e o espírito sem a matéria. Nós estudamos aí nas questões anteriores a definição de matéria pelo Livro dos Espíritos, que a matéria é o laço que une ou que prende o espírito. É um instrumento que serve, sobre o qual a base ao mesmo tempo exerce a sua atuação. A definição de matéria do dicionário é diferente. É uma substância extensível, divisível, que pode ser pesada e susceptível de tomar todas as formas. A matéria é a causa permanente de todas as nossas sensações, coisas físicas, corpóreas, tudo no universo é matéria. Muito interessante. Por que Kardec faz essa questão? Não só pelas questões anteriores, que ele vai falar da matéria e também do espírito, mas também por uma questão bastante lógica. Como pensador que era, o professor ali lembra e traz a referência dos filósofos antigos. Antigamente, a filosofia tinha como matéria a potência real, algo, alguma coisa assim palpável. Daí, tanto Platão como Aristóteles, esses filósofos gregos da antiguidade, consideraram a matéria como mater, geratriz. Então, nós estamos sujeitos a ela o tempo todo, segundo os filósofos antigos. Então, o que eles trazem? Ele traz ali a matéria como esse potencial real. Então, que ela acolhe em si todas as coisas sem assumir forma alguma e se assemelham a todas. Por isso que Kardec vai questionar, que para eles tudo é matéria, menos
o ser espiritual. E o ser espiritual, para os filósofos, era pensamento. Daí Descartes dizer, penso, logo existo. Então, ele traz essa concepção de que se pode separar uma da outra, nesse conceito também, daquele conceito aristotélico de que a matéria era a base de tudo, e o espírito era apenas o pensamento. Nós vamos ter, na introdução da Gênesis, que também vai fazer parte, daqui a pouco, da questão 27 com o tio Kleber, que dois elementos, ou se nós quisermos entender, duas forças regem o universo, que é o elemento espiritual e o elemento material. De ação simultânea, esses dois princípios nascem fenômenos especiais, que naturalmente se tornam explicáveis alguns fenômenos que até então eram inexplicáveis. Então, vai dizer ali que demonstrando a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece ali a chave para a explicação de vários fenômenos até então incompreendidos, em virtude das circunstâncias que ele apresenta, e que era inadmissível por certos pensadores. Daí coadunando essa questão que ele vai perguntar se a matéria pode ser dividida entre matéria e espírito separados. Vamos lembrar aqui a questão 23, que é o espírito, lembrando aqui que é espírito com E minúsculo, que simboliza o princípio inteligente do universo, que é diferente da questão 76, onde o professor vai questionar ali que definição se pode dar aos espíritos. E os espíritos, o Senhor vai responder que pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Então, ele vai dizer ali numa nota que há uma diferença entre espírito com E maiúsculo, que é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais esse elemento inteligente do universo, que é com a letrinha E. Então, fiquemos atentos, que o espírito que ele está falando aí é esse princípio, né? Então, o Kardec vai até sugerir, numa questão à frente, que deve vir aí daqui a umas 2 semanas, que é a questão 28, que se mudasse os vocábulos de espírito e matéria para elementos gerais do universo, respectivamente, matéria inerte e matéria inteligente, para ficar mais fácil. Mas os espíritos do Senhor vão dizer que não, que as palavras pouco importam, compete nos formular a nossa linguagem de maneira que nós entendemos. Então, há 2 elementos gerais no universo, matéria e espírito. E para não entrar na questão de tio Kleber, temos aí a Trindade Universal, simbolizando Deus, Espírito e Matéria. Constitui tudo o que existe, essa Trindade. Então, dificilmente podemos ter, de modo algum, um separado do outro, a não ser pelo pensamento. Porque pelo pensamento nós podemos fazer qualquer coisa. Mas, na realidade, Espírito e Matéria são as 2 forças elementais do universo, coadunadas ali com a força superior, com a inteligência suprema, que é Deus. Certo? Passo a bola para tio Kleber. Está me ouvindo, Dan? Patrícia já está conseguindo intermediar, Patrícia? Bom, muito obrigado, Rosângela. A gente tem que contar com essas dificuldades, né? Na internet, que às vezes cai uma conexão, né? Mas aí tudo bem. O importante aqui é o estudo. E nós agradecemos, Rosângela, de coração, pelos seus esclarecimentos. Nós vamos agora à questão de número 27, ao qual nós convidamos Kleber Flores, também da cidade de Vitória da Conquista, também trabalhador da CEVIC, a quem temos a gratidão de passar a palavra. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estarmos aqui novamente para juntos nós fazermos esse estudo, essas reflexões acerca dessas questões de O Livro dos Espíritos. Eu diria que tão bem formuladas pelo senhor Allan Kardec. Kardec, nessa questão de número 27, que está lá no capítulo 2, dos elementos gerais do universo, Kardec, pelo seu conhecimento, por essa pedagogia do ponto de vista do ensino, Kardec já é muito feliz no próprio título.
porque ele coloca 2 elementos gerais do universo. Kardec não coloca, por exemplo, matérias existentes no universo, porque senão já estaria designando que tudo seria matéria, do ponto de vista que nós conhecemos. O Kardec ele coloca lá 2 elementos, porque esses elementos eles têm diferenças de entendimento, né, à luz do que nós compreendemos hoje. Na questão 27, Kardec pergunta à espiritualidade: há então 2 elementos gerais do universo, matéria e espírito? Por que ele faz essa indagação? Porque na indagação, na questão anterior, que nossa companheira Ró leu aí anteriormente, ele perguntando se pode conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Sim. Então, aí ele já está dizendo que existe 2 coisas distintas. Porque o espírito pode viver sem a matéria? Pode. O espírito, alguém desencarnado, ele não tem necessidade da matéria. E tem matéria sem espírito? Tem. Qualquer objeto é matéria, mas não tem espírito. Então, são 2 coisas distintas. Então, é por isso que Kardec pergunta: há, então, 2 elementos gerais do universo? Matéria e espírito? E eles respondem: sim. Só nessa simples resposta de um sim, dá para nós entendermos que são 2 coisas distintas. Espírito é espírito e matéria é matéria. Mas aí ele vai explicar: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. E dá prosseguimento dizendo: Deus, espírito e matéria, constituem o princípio de tudo o que existe. É a chamada de a Trindade Universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Então já apareceu uma terceira vertente. Ele fala de matéria, ele fala de espírito. Agora apareceu um novo elemento. Que novo elemento é esse? É o fluido universal. Alguns até falam fluido cósmico ou fluido universal. E alguns dizem fluido cósmico universal. Aí já fica redundante. Ou é fluido cósmico ou é fluido universal. Então ele diz: mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então aqui vamos entender. Existe o espírito e existe a matéria. Mas para essa matéria dar sustentabilidade ao espírito, no sentido de ação enquanto nós no planeta Terra, precisa este terceiro elemento, que é o fluido cósmico ou o fluido universal, que é a ligação. Eu costumo dizer, e eu ia até trazer uns slides, mas em função de correria da nossa atividade profissional, até falei com o Derni, não iria dar tempo eu montar, que eu gosto das coisas mais organizadas. Para que a gente possa entender esta ligação, eu imaginando aqui antes de começar, se nós pegássemos um facão e cortássemos a ponta do seu dedo, que movimenta agora, a partir do momento que ele se separa, ele vira uma matéria inerte. É um pedaço de dedo que está ali. Não faz nada. Se nós pegarmos, por exemplo, se tivesse um infarto nesse exato momento, o espírito iria se deslocar deste corpo. O que iria acontecer com o meu corpo? Iria tombar. E se alguém adentrasse a esse ambiente que eu estou e tentasse de alguma forma levantar a minha mão, o que iria acontecer? Ela iria cair. Porque não estava tendo mais a ação do espírito na matéria.
mas essa matéria é densa. E esse movimento que eu estou fazendo diante da câmera, o que significa isso? Espírito tem forma? Não. Espírito não tem forma. Para a nossa concepção, para a gente entender, né, de uma forma mais próxima, eu digo sempre, espírito é luz. Alguns uma luminosidade menor, outras uma luminosidade maior, mas espírito esquece forma, é luz, é uma centelha divina. Só que nós, estando na Terra, nós utilizamos de um corpo, é essa matéria densa. Mas para esses movimentos, para tudo isso, nós precisamos deste terceiro elemento, que dá suporte ao espírito e se vincula à matéria. Então, é aquilo que se chama de corpo perispirítico. É esse corpo fluídico, que tem essa essência, esse material, nesse fluido universal. Então, nós, sem este fluido, nós não agiríamos da forma que agimos hoje sobre a matéria. Mas vamos um pouquinho mais adiante quando os espíritos respondem a Kardec. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificar quem? O fluido universal. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ou seja, está chamando o fluido de uma forma de elemento material, ele se distingue deste, ou seja, da matéria, por propriedades especiais. Então, esse fluido universal, apesar de ser matéria, é uma matéria especial. É o que nós chamamos de matéria quintessenciada. E ele diz o seguinte: se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Ou seja, o espírito, então, seria uma matéria, mas não é essa matéria densa. É algo que nós ainda não temos a compreensão na sua totalidade. E ele diz ainda, está colocado esse fluido entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria, e suscetível, pelas suas inúmeras combinações, com esta e sobre a ação do espírito. Então, quem está comandando esse movimento que eu estou fazendo com as mãos sou eu, como espírito. Mas a matéria só, ela não ia agir. Então, por isso que nós temos este corpo fluídico que tem a mesma conformação da matéria que age através desse fluido. Então, esse que dá essa sensação que nós enxergamos como sendo movimento. E ele diz ainda, pela infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Nós não temos ainda a plena condição de conhecimento de todo esse processo do que significa matéria. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio, sem o qual, está dizendo, o fluido é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca, essa palavra é forte, e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Gravidade aqui não é força gravitacional, não. É gravidade de essência, de necessidade. Ou seja, eu peguei aqui a questão de número 540 de um livro dos Espíritos. Não vou ler na totalidade, é só o finalzinho dela para que a gente possa entender isso, essa divisão da matéria. Essa questão 540 ela é muito comentada. E lá diz assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, ou seja, um espírito evoluído, que também começou por ser átomo. Ou
Ou seja, nós já estagiamos em diversos aspectos da matéria. Quando eu comecei a estudar essa questão de número 540, isso logo no começo dos ensinos, à luz da doutrina espírita, eu fiquei imaginando, mas será que eu já fui pedra, mineral? Eu? Não sou eu. Como essência espiritual, nós já transitamos nesse processo evolutivo, mas não é que é difícil da gente entender isso. Poxa, eu já fui matéria, mineral. Não é que você foi, você passou, mas não você. É matéria que dentro de um processo de divisões e de necessidades vai se processando até chegar a essa condição de uma matéria diferente. Então, nós, enquanto espíritos, estamos passando por esse processo. Os vários reinos servem para as nossas experiências. Por exemplo, as plantas, elas trazem a sensibilidade. Os animais trazem o instinto. E o homem traz a razão. Tudo isso é um processo que leva a alguns bilhões de anos. Então, é por isso que a espiritualidade diz a Kardec, nesse finalzinho, esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, esse fluido universal, ele é de extrema importância no processo evolutivo, que para nós aqui na Terra é essencial para movimentarmos essa matéria mais densa, essa matéria mais grosseira. Então, precisamos entender todo esse processo. Eu sempre digo, espírito não tem forma, espírito é luz. Porém, quando nós chegamos no planeta Terra, nós precisamos não é acoplar, nós precisamos nos utilizar de uma matéria mais densa. E para dar essa dinâmica, essa mobilidade a essa matéria, a espiritualidade utiliza esse terceiro elemento, que é o fluido universal, exatamente para fazer a ligação. Para que a gente possa entender, todos nós que estamos aqui, é como se o fluido que nos envolve, esse fluido universal que dá a essência do corpo fluídico, fosse a roupa do mergulhador, essa roupa de borracha. Então, eu, como essência, sou espírito, preciso movimentar a matéria, mas existe esse corpo intermediário, corpo perispirítico, que é como se fosse a roupa plástica do mergulhador. É essa essência aí. Então, é a nossa contribuição para as reflexões acerca desses dois elementos, espírito, matéria, mas aqui ele introduz o fluido universal. Kleber, muito obrigado pelas suas explicações. Nós temos que compreender que é um tema assim, de difícil interpretação, né? A gente lê várias vezes, né? Sempre trazemos pessoas que compreendem também um pouco melhor e assim a gente vai interagindo. Então, quando a gente lê aqui em grupo, estuda em grupo, veja o quanto amplia o nosso conhecimento e quanto essas informações trazidas por Kleber vêm a contribuir para o nosso raciocínio, o nosso próprio entendimento. Então, desde já, muito obrigado a você também. A questão 27, ela se estende, e Kardec, ela faz a questão 27A. Para explicar essa questão 27A, que tem a ver com o que Kleber acabou de explicar, e também nós convidamos nosso companheiro Cláudio Macedo, também da cidade de Vitória da Conquista, do Centro Espírita Pena Branca. Cláudio, boa noite. Seu microfone está desativado, Cláudio.
Se estiver falando pelo celular, clique na tela, depois em ativar o microfone. Só um instante enquanto o Cláudio consegue abrir o seu microfone. É natural essas... Consegue nos ouvir, Cláudio? Pode utilizar o chat para escrever e apontar qual a dificuldade que você está tendo. Alguém observou se Cláudio escreveu alguma coisa? Olá, Cláudio. Estou ouvindo o microfone desativado por aí. O seu microfone está desativado, Cláudio. Aí, no caso, você tem que, se você tiver no notebook, aparece embaixo, no rodapé. Se for no celular, você clica na sua tela, que aparece a imagem do microfone e você ativa. Aliás, desativa, né? Ô, Cláudio, faz um teste, sai da sala e entra novamente. Pode ser que esteja travado a sua conta. Ele consegue conversar pelo chat, mas não está conseguindo abrir seu microfone. Bom. Uma sugestão, Derni. A gente poderia ler a questão? Sim, vamos aguardar um instante, ver se Cláudio consegue. Se ele não conseguir, o professor Rocha se encontra na sala. Boa noite, seja bem-vindo, professor. O moderador, Derni, não pode abrir o microfone dele aí, não? Não, pelo Google Meet a gente tem tentado aqui, não estamos conseguindo. Ele não oferece essa opção, né? Ele oferece a opção de desativar, mas de abrir microfone, não. Enquanto o Cláudio não... E agora? Agora sim. Quem tiver com seus microfones aí, desative. Para que o Cláudio possa falar. Okay? Pronto. Cláudio, seja bem-vindo. Nós já lhe apresentamos a todos. Eu quero continuar protestando das questões que estão mandando para mim, tá? Isso não é justo. Próxima encarnação eu vou nascer engenheiro, de preferência da área de eletricidade, porque não é possível um negócio desse. Muito bem, boa noite, caríssimos confrades, amigos, companheiros de Vitória da Conquista. Mais uma vez, parabenizar o trabalho dos nossos confrades do Centro Espírita Estudando. Trabalho de maior grandeza, com qualidade, com responsabilidade e comprometimento com a causa da doutrina. Certamente o nosso benfeitor espiritual, Ernesto Dantas, deve estar extremamente feliz de saber que o seu nome está associado com o trabalho dessa natureza. Certamente, se ele tivesse recurso dessa monta, nós em Vitória da Conquista, nós estaríamos um pouco mais avançados no processo de divulgação da doutrina. Dando continuidade às questões 27 e 27A, que competia ao nosso engenheiro dar continuidade, mas eu que sou peão de obra, vou tentar aqui dar alguma contribuição. Tá certo, Kleber? Então, a questão 27A seria esse fluido que Kleber acabou de comentar, da questão 27A, o que se designa por eletricidade. E eu fiquei pensando antes, como é que eu vou explicar esse negócio, meu Deus, que para mim está extremamente fácil de compreender, embora difícil e complexo para se explicar. Para entender, não vejo dificuldade, mas para explicá-la, até porque não é da minha área. Então, eu fui ver a questão 17 do Livro dos Espíritos, da introdução do capítulo 2. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? E me parece que Allan Kardec queria, na verdade, era provocar os espíritos nessa direção, porque ele pergunta exatamente na questão 27 se seria esse o fluido que designamos por eletricidade. Esse fluido, que é o fluido cósmico comentado por nosso irmão Kleber na questão 27. E os espíritos vão dizer a Allan Kardec, portanto, que
eles já disseram, já tinham se dito, que o fluido é suscetível de inúmeras combinações. Portanto, o fluido, que nós vamos chamar de eletricidade, e lembrar que Allan Kardec já estudava magnetismo há 30 anos. Então, quando ele fazia uma pergunta aos espíritos, ele sabia exatamente, do ponto de vista da sua observação, da experiência que ele tinha com as pesquisas com magnetismo, ele queria provocar os espíritos para consolidar ainda mais o seu trabalho na área do magnetismo, embora na doutrina ele precisou dedicar uma atenção muito maior à parte filosófica, da influência que o espiritismo vai exercer em nossas vidas. Então, o que os espíritos disseram a Allan Kardec acerca desse fluido é que o que se chama de fluido elétrico, ou que se chama de fluido magnético, são modificações desse fluido que Kleber chamou nossa atenção, que é o fluido cósmico, que não é propriamente falado, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar como independente. Portanto, o que nós chamamos de eletricidade é uma variação, é uma variante do fluido universal. Quando nós procuramos o conceito de energia do senso comum, energia associa-se geralmente à capacidade de produzir um trabalho ou de realizar uma ação ou de auxiliar em alguma transformação. E isso nós, no senso comum, nós já temos compreensão. Se nesse momento faltar energia nas linhas que abastecem a nossa cidade, com exceção da bateria do celular e do notebook, se nós estivermos ligados diretamente à corrente elétrica e faltar energia, nós deixaremos de realizar exatamente esse trabalho nesse momento. Então, a energia é aquilo que se associa geralmente à capacidade de produzir um trabalho ou de realizar uma transformação. Semelhante, Kleber, eu fiz os slides, gostaria de compartilhar, mas com essa energia, que não sei que energia foi essa, que não me permitiu conexão aqui com o nosso notebook, nós vamos continuar daqui. Eu vou aqui aproveitando os meus slides, né, mas eu mentalizo os senhores para compartilhar. Então, pela importância da energia, tanto no campo da física, e no campo da física é uma sub-área dedicada exclusivamente ao campo da energia, que é a chamada termodinâmica. Isso para a gente ver como os espíritos, em seu tempo, estavam provocando a nossa compreensão acerca das coisas do espírito. E se tratando de termodinâmica, o trabalho é uma entre as duas possíveis formas de transferência de energia entre sistemas físicos. E a outra forma vai ser a forma do calor. O espírito André Luiz vai nos lembrar que quanto mais a ciência investiga a natureza da energia, mais tem se compreendido ou tenta se convencer que nós vivemos no reino de ondas e essas ondas estão sendo transfiguradas em luz, ou em eletricidade, ou em calor, ou matéria, segundo o padrão vibratório do que essas ondas exprimem. Portanto, diz o espírito André Luiz que existe, porém, outras manifestações desta luz, ou da eletricidade, ou mesmo do calor, ou dessas formas de matéria que nós espíritas já sabemos, tudo se originando do fluido cósmico. E, embora sendo desconhecido da ciência, no nível de compreensão humana, do qual nós ainda estamos, não diria nós, pessoas do senso comum, considerando que existem estudos avançadíssimos no campo da ciência, no campo da física quântica, em que quem assistiu o filme Entre Anjos e Demônios vai ver uma cena muito interessante, onde estava sendo discutido entre a ciência e a religião, e os cientistas religiosos ligados ao Vaticano
ele descobre a chamada partícula de Deus, ou seja, a matéria de onde tudo poderia se originar, descoberto nos laboratórios de pesquisa mais avançada. Para o espírito Emmanuel, nos falando acerca de energia e de fluido, que as noções da moderna física, elas estão cada vez mais se aproximando dos conhecimentos das leis universais. Portanto, não é demais que algum pensador sério da ciência, no campo mais avançado, mais profundo da física, já perceba que existe uma matéria única formadora de tudo. Para nós espíritas está muito claro, é o fluido cósmico que vai sofrendo suas diversas variações. E aí Emmanuel diz que os pensadores antigos, os sistemas antigos, eles já envelheceram. E que, portanto, as concepções de ontem que deram lugar às novas deduções que nós estamos aprendendo, contribuíram para estudos que são mais recentes naquilo que se propõe interpretar como matéria. E isso nos leva a realizar diversas associações e dissociações pela análise, sobretudo que o átomo já não é mais indivisível há algum tempo, e que toda matéria que seria expressão do átomo pode ser convertida em força, e que esta força, que é energia, volta ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as formas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os chamados físicos da Terra não poderão dispensar Deus das suas ilações, portanto, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde as inteligências divinas ou a inteligência divina se manifesta. Ou seja, tudo dimana de Deus. E isso não é um conceito de caráter apenas religioso. Passará a ser também conceitos que a ciência há de se apoiar. Por quê? Porque há de compreender que tudo surge daquele que é a origem, que é o criador de tudo. Daí, então, quando Kleber comentou sobre a questão 27, que deixou para Kleber engenheiro e eu ajudante de obras, coitado de mim, eu explicar sobre energia. Vou continuar fazendo protesto, isso não é justo. Mas entendendo que esse fluido sofrendo várias variações, nós temos os fluidos oriundos da energia elétrica, nós temos os fluidos oriundos da energia espiritual. Quando eu estava pensando o que dizer esse material, os espíritos me socorrem para falar da energia do passe. E eu me lembro mais especificamente da energia de Lísias, auxiliando na recuperação de André Luiz na colônia Nosso Lar, quando ele estava ainda hospitalizado. Essa energia que hoje a própria ciência já começa a compreender, já começa a entender. Quanto de orientações já surgem dos segmentos científicos, médicos, orientando os seus enfermos a buscarem suas crenças religiosas, seus templos, para associar em terapêuticas alternativas no processo de cura. Porque eles compreendem e entendem que o pensamento é gerador desta energia, e essa energia é uma energia benfazeja. Então, aquilo que nós chamamos de fluido elétrico ou fluido magnético são modificações do fluido universal. Existe um fluido, uma matéria que está no universo, de onde as mentes superiores vão tirando dessa matéria que é manipulada pelas grandes mentes para auxiliar na formação. Eu vou indicar uma obra que me chamou a atenção, da obra de Miramês, no final do capítulo, Além do Ódio, de Miramês. E ele faz a narrativa, no final do livro, da construção de uma cidade
trabalhadores espirituais manipulando fluidos para construir uma cidade espiritual, neste caso, uma colônia espiritual. É a variação desse fluido. E que nós aqui utilizamos também para... Eu estava pensando, a energia que nós utilizamos no micro-ondas para modificar as estruturas da matéria para o alimento. A energia que nós utilizamos no liquidificador para triturar os alimentos. A energia que nós utilizamos hoje para mover até mesmo carros. Tudo isso, uma variação do fluido cósmico. E a criatura humana, no seu tempo, conforme foi abordado na questão 17 em diante, vai à medida que, como diz Joana de Ângeles, à medida que nós vamos adquirindo maturidade espiritual, já que somos herdeiros de Deus, nós vamos acessando esses recursos que estão no plano, no caso do fluido cósmico, nós podemos dizer que não é apenas no mundo espiritual, não. O fluido cósmico é parte constante de nossas vidas, inclusive das coisas materiais que nós utilizamos, como, por exemplo, os nossos alimentos. Ok? Muita paz e muito obrigado mais uma vez por nos incluir nesse trabalho de aprimoramento e de aperfeiçoamento. Saúde e paz a todos. Muito obrigado. Obrigada, Cláudio. O mestre de obras está muito bom, hein? Muito bom. Meus amigos, minha internet está aqui testando a minha paciência. Conto com a colaboração de vocês e com a ajuda de Derni. Mas agora vamos seguindo. Agora eu gostaria de convidar nossa amiga Paula Boba, que vai fazer esse levantamento e a dinâmica com os nossos amigos e membros do nosso grupo, que colocaram suas questões no chat, para que a gente possa estar fazendo as perguntas ou algum comentário sobre o estudo de hoje. Entendendo que temos o avançar da hora e precisamos cumprir os horários conforme os espíritos nos acompanham, nos orientam. Boa noite, paz a todos. Esse é o momento que é facultada a participação, né, de todos, com questionamentos, com comentários, e já temos por aqui alguns questionamentos. Em virtude do tempo acordado, né, creio que não será possível fazer todos os questionamentos, mas vamos refletir em cima do que o tempo nos permitir. A primeira questão que nós recebemos aqui é referente à questão de número 26, veio lá da Universidade Allan Kardec, e a questão é o seguinte: poder-se-ia um universo sem espírito e um mundo espiritual sem a existência de um universo físico? A pergunta é para qualquer um? Pode ficar à vontade, Cláudio. Sim. Pelo que eu estava pescando antes aqui, na lateral, ele fez a pergunta, foi antes, né? Sim. O que a nossa imaginação nos permite, dentro das limitações, que são muitas, é que todo questionamento é possível. A afirmação dela só será possível com a comprovação. E a comprovação só será possível quando chegarmos lá. Para uma pessoa que não estuda a doutrina espírita, se nós falarmos de nosso lar vai ser um mito, uma ficção. É um mito, uma ficção. Mas para nós espíritas, que já vivemos as experiências mediúnicas, nós sabemos que nosso lar, por exemplo, dentre milhares de outras que existem, ela é algo concreto. Ela é real. Jesus dizia que quem tivesse olhos de ver, visse. Quem tivesse ouvidos para ouvir, que ouça. Os Espíritos disseram que para muitas questões nos falta um sentido para melhor compreensão
e entendimento dessas questões que elas são transcendentes. Então, existe o universo. A pergunta foi, existe o espírito, existe o universo sem espírito? O espírito é parte do universo. Os espíritos disseram, que Allan Kardec, que o universo é formado por Deus, o espírito e a matéria. E a matéria que o espírito vai trabalhando a matéria, vai transformando a matéria, e aí, em um processo de bilhões de anos depois, essa própria matéria há de se transformar também em espírito. Então, talvez a pergunta seja, algum momento haverá espírito sem perispírito? Os espíritos disseram que o perispírito é uma expressão didática do espírito, até no nosso caso, para entender o que seja espírito. Quantos espíritos estão próximos de nós agora? Quantos benfeitores da humanidade estão próximos de nós agora? Nós não estamos percebendo, nós não estamos registrando, porque nós não temos esse senso, a maioria de nós. Alguns outros sim, pelas faculdades mediúnicas. Outros de nós não. Então, eu diria que sim, a pergunta que o nosso confrade faz, porém, nós precisaremos entender em que dimensão de perfeição esses elementos estão ocorrendo. A matéria vai existindo, quanto mais o espírito se depura, menos a matéria exerce ou é necessária para o espírito. Essa concepção de espírito sem matéria está numa dimensão muito mais de perfeição espiritual. Eu acredito que sim. Obrigada, Cláudio, pelas reflexões. Passemos, então, agora mais um questionamento. Esse é referente à questão 27. Vem de Sofia Teles e pergunta o seguinte: é possível que os vínculos, a exemplo, tenham uma encarnação como ser humano e a próxima como animal? Eu só não entendi o início da pergunta, que deu uma cortadinha de nada. O restante deu para eu pegar. Vou repetir, então. É possível que exista a regressão, ela coloca entre aspas, no processo evolutivo? A exemplo, tem uma encarnação como ser humano e a próxima como animal? Não, isso Kardec, ele é muito contundente nos seus ensinamentos, porque a espiritualidade assim o esclarece. Não há regressão para espírito, de forma alguma. Nós somos espíritos que estamos sempre num processo de evolução. O espírito ele pode estagnar, mas ele não regride. Não existe isso. Todo ganho adquirido é mérito e tem continuidade. Então, existe uma filosofia de pensamento, por exemplo, o budismo, ele aceita que por uma questão de castigo ou por uma questão de necessidade, alguém que tenha cometido erros no passado, ele pode vir e nascer em um corpo de animal, é a metempsicose. Então, isso aí, para a doutrina espírita, não existe. Quando o espírito evolui e adquire a condição de humanidade, é sempre um processo no sentido de ampliar, mas não de regredir. Não há essa forma, não há essa concepção de virmos nós em um corpo de animal. Há essa filosofia que tem esse pensamento, mas para a gente não é real, não funciona. Ela está tendo problema na conexão aí. Então, gente, desde já, muito obrigado a todos. Nós vamos convidar Tati Brito, de Vitória da Conquista, do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré, para fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Agradecendo a todos nós que estivemos aqui presentes nos dois planos da vida. Vejamos aqui que nesse grupo aqui, representantes de várias casas espíritas, né? Pelo Brasil e também pelo exterior. Isso é muito gratificante. Essa oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos é motivo de agradecimento enorme.
Então, solicitamos a nossa irmã Tati Brito que possa fazer essa prece de encerramento desses nossos trabalhos desta noite. Obrigada, Derni. Enriquecida com a beleza dos ensinamentos da noite e nos lembrando que somos manipuladores dessas energias que vibram ao nosso redor. Não nos esqueçamos nunca dessa responsabilidade em vibrar e solicitar e nos conectar com o bem maior para que possamos auxiliar os nossos irmãos. Obrigada, Pai, pela condição de estarmos juntos, dividindo conhecimentos. Obrigada, queridos irmãos, pela oportunidade. Que assim seja. Muito bem, amigos. Muito obrigado. Boa noite. Saúde e paz a todos. E tenham uma boa noite